Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, leremos só o verso 1. Amém? Amém. Todos acharam a misericórdia? Você que está vendo que tem alguém do seu lado sem a palavra de Deus, você é obrigado a dividi-la, porque é para todos, e todos nós vamos ler juntos no 3, Gênesis capítulo 17, somente o versículo 1. Amém ou ainda misericórdia? Amém. Amém. No 3, tá? Todos juntos. 1, 2, 3. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Pode tomar o seu assento. Nós aqui vamos falar um pouco sobre a promessa de Deus a Abrão, que ainda não era Abraão, só depois que o Senhor muda, o nome dele, mas nessa ocasião aqui no capítulo 17 do livro de Gênesis, ele ainda era Abrão. E nós lemos que Deus se apresenta a ele. Mas para você entender o porquê que Deus fala para ele andar na sua presença e ser perfeito, você tem que entender que lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1, se eu não me engano, do 1 ao 3, o Senhor vai dar uma ordem a Abrão. E ele vai dizer: sai da sua terra, no meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abrão, que já residia lá em Ur dos Caldeus, Deus chama ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele está dizendo: Abrão, é só você e Sara. Não é com seu primo, não é com seus sobrinhos, não é com a sua mãe, não é com seu pai, mas é do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse: sai do meio da sua parentela e você vai lá para a terra de Canaã. Não. Ele simplesmente diz para Abrão que ele vai levar ele para uma terra que ele ainda vai mostrar. Isso, para começo de conversa, já é uma fé grandíssima, porque para você largar a sua terra, a sua casa, para ir para um lugar que você não sabe aonde é, com quem você vai estar, é uma prova de fé. Imagina, você que tem a sua casa com seus cômodos, a sua cama confortável, o seu chuveiro quente, a sua despensa abastecida, e de repente o Senhor olha para você e diz: sai da sua casa para um lugar que eu ainda vou falar para você para onde vai. Faz as suas malas, pega as suas coisas e você só vai andar e eu vou dizer o caminho. Será que nós teríamos essa fé que Abrão teve no capítulo 12, de sair do meio da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ainda ia mostrar? A gente aprende muito com Abrão, que é denominado o pai da fé, porque em tudo ele creu em Deus de todo o seu coração. Ele não creu nas vozes que, por algum acaso, tentam nos dizer o que seria melhor para nós. E eu preciso dizer para você nesta manhã que a voz de Deus que é importante. Todas as outras vozes, elas vão vir às vezes para nos trazer confusão, mas a voz de Deus dá direção. As vozes humanas trazem confusão, mas a voz de Deus dá direção. E ele faz uma promessa: ele manda sair do meio da parentela dele para uma terra que ele vai mostrar. E eu vou pedir para você redobrar a sua atenção em nome de Jesus, porque se nós estamos aqui é para que nós possamos ser ouvintes, e não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus nesta manhã. Então não deixe que nada hoje te distraia, mas se concentre naquilo que Deus quer falar, porque a palavra, graças a Ele, não é minha, é dele. E Ele quer se apresentar a você nesta manhã como Ele se apresentou e como Ele se revelou para Abrão. Então, Ele vai dizer no capítulo 12, se você quiser depois em casa,
ler, ainda vai fazer uma promessa para Abrão. Ele vai falar: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele vai falar: vou fazer de você uma grande nação. Abrão tinha filho nesse contexto? Claro que não. Abrão já era, imagino eu, um senhor de idade, e ele escuta essa promessa: sai do meio da sua terra, da sua parentela. Já é um desafio. Para uma terra que eu vou te mostrar. E ainda vai dizer: e você vou fazer de você uma grande nação. Todos que te abençoarem, eu abençoarei. E todos que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Aí imagina uma promessa dessa. Senhor, como? Como é que isso vai se dar? Porque quando Deus faz promessas a nós, e a Bíblia é recheada de promessas, que quando a gente olha para essas promessas, a gente acha que é impossível de acontecer. Mas se Deus disse, pode ter certeza que vai acontecer. Mas eu preciso te dizer, e é uma coisa que é sempre ensinada aqui, que há promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. Tem promessa que Deus vai te fazer, mas Ele só vai cumprir se você obedecer. Tem promessas que Ele liberou sobre a sua vida e que Ele vai cumprir, como, por exemplo, a volta dEle. Se você crê ou deixa de crer, vai se realizar, porque Ele vai voltar. Não é uma questão, eu acho, Jesus não disse, eu acho que eu vou voltar. Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Então é uma promessa incondicional. Se você crê, se você não crê, você pode ter certeza que vai acontecer. Mas há promessas que dependem muito da minha e da sua obediência a Deus para se cumprirem na nossa vida. E isso também estava sobre a vida de Abrão. Porque quando a gente olha para os personagens bíblicos, a gente acha que nunca vai ser igual a eles. Mas eles também foram fadados às mesmas paixões e às mesmas coisas que nós. Eles sofreram os mesmos temores que nós. Eles sofreram as mesmas perseguições, as mesmas tribulações, os mesmos medos, mas eles permaneceram firmes no propósito. Então, no capítulo 12, Abrão vai sair do meio da sua parentela e vai crer na palavra que o Senhor disse para ele. Só que no capítulo 15, Abrão ele já está desfalecendo na fé. Tanto que ele vai dizer: eu não tenho descendência. Como se ele dissesse: o Senhor até hoje não lembrou de mim. Eu acho que Deus se esqueceu daquilo que ele disse para mim. E por muitas vezes nós achamos que Deus se esquece de nós. Mas na realidade ele usa o tempo como um instrumento para nos amadurecer no meio da caminhada, para recebermos o que é perfeito. Então deixa o João entrar, você se concentre em nome de Jesus. E aí no capítulo 15 ele vai dizer: olha, eu tenho um servo na minha casa, que é o mordomo Eliezer. Então eu acho que eu vou escolher ele para ele dar descendência para minha casa. Mas o Senhor se apresenta para Abrão novamente e diz para ele que ele vai ter filho. Ele vai dizer: não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele de que de ti será gerado. Isso está no capítulo 15 de Gênesis. Então, Deus se aparece para Abrão e diz assim: Abrão, para de arrumar paliativos e jeitos para a minha promessa. Quando nós recebemos a promessa de Deus, a gente tem que tirar a nossa mão. A nossa mão só estraga o que vem de Deus, que é perfeito. Então, o que Deus nos diz nesta manhã é: tire a mão naquilo que é a mão dele que vai operar. Eu não tenho poder, você não tem poder para realizar as promessas de Deus. É só Ele que é poderoso. Tem algumas promessas que Deus fez para mim que eu olho para a minha situação e digo: Deus, é impossível.
Mas ele sempre com amor e compaixão, ele sempre diz para mim, confia em mim, só tira a sua mão, minha filha, tira a mão, tá colocando a mão demais. Um exemplo disso foi na quarta-feira, quando eu estava orando ali com o Lucas, no momento do clamor, e aí ele estava orando e eu, na mesma forma que ele estava orando, eu estava usando a minha incredulidade. E eu disse, Senhor, isso aqui não tem como, isso aqui não tem como, isso aqui não tem como, isso aqui não tem como. E ele orando, e eu disse, mas isso aqui não tem como, isso aqui, Senhor, não tem jeito. E aí, logo em seguida do clamor, o pastor Luiz veio da palavra de oferta, e qual a oferta que ele deu? Mateus 6, a partir do verso 25. Por que vocês estão se preocupando que é a vez de comer, que é a vez de beber, que é a vez de vestir? Vocês não são mais preciosos que os passarinhos? Do que os lírios do campo? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Aí eu disse, Senhor, o Senhor me animou. A mesma coisa que o Senhor fez com Abraão, o Senhor fez comigo aqui agora. Automaticamente, o Senhor me deu uma coça, sem precisar tocar em mim. Porque, na realidade, o que nós mais somos na casa de Deus é incrédulos. E tem uma passagem que Jesus ele vai operar um milagre sobre um menino lunático, que o pai dele vai dizer para Jesus, Senhor, ajude-me na minha incredulidade. Não é que Jesus não era poderoso para curar o seu filho. Era que a incredulidade impedia do milagre acontecer na vida daquele menino. E por vezes as bênçãos de Deus elas não nos alcançam, porque o correto na vida do crente não é você ir atrás da bênção, é a bênção vir até você. Muitas vezes nós impedimos a bênção de Deus chegar pela nossa incredulidade. E o Senhor ele quer quebrar em nós essa incredulidade. Porque nós vamos ver no capítulo 17 que é uma virada de chave na vida de Abraão. Quando ele realmente entende quem foi o Deus que o prometeu e o fez uma promessa. E aí no capítulo 15, ele está desanimado, o Senhor se apresenta e se anima, mas eu e você, a gente nunca pode chegar no capítulo 16. A gente tem que, não é que ignorar esse capítulo, nós temos que aprender com esse capítulo para não fazer. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender é nós não precisamos errar para aprender. Nós podemos aprender com o erro do outro sem errar. Só que no capítulo 16, o que Abraão vai fazer? Vai escutar a voz da Sara, impaciente, incrédula, já velhinha, com 80 anos, e diz, Abraão, vamos querer. Não vamos conseguir ter descendência. Vamos pegar lá a H e vamos dar nosso jeitinho, Que nós costumamos dizer que é o jeitinho brasileiro. Só que Jesus não age no nosso jeitinho, muito menos nas gambiarras que nós fazemos, para dar o nosso jeito de realizar os seus desígnios e os seus propósitos. Deus não precisa de ajuda para realizar os seus desígnios e os seus propósitos. E uma coisa que o pastor Luiz sempre fala, Deus não sonha, tá? Deus não sonha. Deus tem desígnios e propósitos. E ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer que você precisa rasgar os seus sonhos para que os seus propósitos e os seus desígnios sejam estabelecidos na sua vida. Porque só assim você vai ser plenamente feliz. Os seus sonhos, os meus sonhos nada prestam, mas os desígnios e os projetos dele nas nossas vidas é ele que tem que ser prevalecido. Porque em Jeremias 29:11 ele vai dizer, bem, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então ele está dizendo, os seus sonhos nada prestam, eu é que sei que projetos que tenho para você. Ele vai dizer, eu é que sei, para te dar o quê? Paz, para te dar um futuro que você espera. Então é ele que sabe o que ele tem para mim e para a sua vida. E eu e você precisamos parar de querer dar o nosso jeito para as coisas do Senhor. Ele nos chama para ouvir a sua voz, não para darmos o nosso jeito. Ele age conosco através da sua soberana palavra, não através dos nossos achismos.
não através das nossas religiosidades, não através dos nossos sofismas. Muitas vezes nós oramos, pedindo a Deus que se realize o nosso sonho. Mas nós esquecemos de nos humilharmos debaixo da tua potente mão e dizermos: Senhor, quebra em mim os meus achismos, quebra em mim as minhas religiosidades, quebra em mim os meus sofismas, para que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Porque ele vai falar que a vontade dele é boa, perfeita, talvez não seja boa, perfeita e agradável para a sua carne, mas para o seu espírito é bom, perfeito e agradável. Então ele nos chama para não sermos como Abraão no capítulo 16, que até creu na promessa, mas no meio do caminho se embolou nos seus próprios achismos e nos conselhos que vieram que não eram de Deus, como eu disse no começo. O conselho daquele que não recebeu a promessa, claro que a promessa também, Sara estava junto, mas quando Deus chama, ele chama quem para ouvir a promessa? Abraão, não é? Quando Deus te chama para ouvir alguma promessa, ele chamou você, então é você que tem que crer. O nosso problema é que nós achamos que o outro tem que crer na mesma medida que eu creio. Só que o outro não vai crer, porque as promessas de Deus são impossíveis. Lembra de José? O que os irmãos dele falavam dele? Lá vem o sonhador. O Senhor deu o sonho para quem? Para José. E aí ele todo animado foi falar o quê? Para os seus irmãos. Os irmãos dele ficaram chateados. Como é que tu é o mais novo e nós vamos se dobrar a você? Nós somos os mais velhos. Se liga. E o que aconteceu? Os irmãos deles debochavam dele porque dizia: lá vem o sonhador. Sonhos que Deus, promessas que Deus se revela a nós, é para nós. E quando nós abrimos para o outro se acha no direito de nos aconselhar, não em cima da palavra, mas em cima do seu achismo, vai trazer confusão. Porque quando ouvimos o conselho do outro, dá lugar à nossa carne. E a nossa carne é tendenciosa a querer tudo que não vem de Deus. Então, ouça só o conselho de Deus, porque o conselho de Deus dá direção. Todas as vezes que eu ouvi o conselho de Deus, eu tive direção. Todas as vezes que eu ouvi o conselho do homem, eu fiquei confundida. Mas o Senhor não veio para nos confundir, Ele veio para nos dar clareza. E aí ele erra, Deus tem misericórdia, promete uma grande nação para Ismael, que nós vemos hoje em dia essa confusão no Oriente Médio, né? Os árabes contra os judeus, é irmão brigando com o irmão por conta de uma decisão errada lá atrás, quando Sara aconselhou o seu marido fazer o que não vinha da voz de Deus. E aí pulamos para o capítulo 17, que foi o capítulo que nós acabamos de ler, e que Deus se apresenta a Abraão, quando Abraão tinha quantos anos? 99 anos. Ele era bem velhinho, né, gente? A pessoa hoje que tem 99 anos, não sei naquela época, creio que não, mas hoje a pessoa de 99 anos, ela não tem uma mobilidade para andar, ela talvez não enxerga muito bem, ela talvez não escuta muito bem, porque já é um senhor de idade. Então ele era um senhorzinho. E Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo? Abraão, quem é forte sou eu. Ele está dizendo para Abraão quem era ele. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí logo em seguida Deus dá um conselho para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então, como se Deus estivesse dando o ultimato para Abraão. Abraão, é só a última oportunidade de você ser perfeito na minha presença. Porque chega uma hora que Deus ele nos confronta desse jeito. É a última oportunidade que eu estou dando para você. Se você quiser, bem. Se você não quiser, amém. Porque nós temos a mania de achar que Deus nunca desiste de nós, não é? Não tem aquele louvor? Ele não desiste de você. Ele se... É uma mentira. Eu tenho que te dizer nesta manhã
que essa música... Ai, Jesus, me cobre com teu sangue que está gravando. Eu não tenho dinheiro para pagar processo, mas na realidade é uma música errada. Porque em Romanos 1 vai dizer para você e para mim que ele desiste sim de você. Em toda a Bíblia nós vamos ver que Deus desiste. Lembra de Saul? Quando Deus chama ele para ser o primeiro rei de Israel, que honra, que Deus achou graça em Saul para ele ser o primeiro rei, que ia ser um instrumento, porque o Senhor ia continuar governando. Mas porque Saul desobedeceu a uma ordem, o que Deus fez? Falou com ele: Saul, hoje eu vou rasgar o teu reino. E eu já escolhi um que é melhor do que você. E eu não quero mais e não faço mais questão que você seja o meu rei. Isso ou não é uma rejeição? Então, esse papo que Deus não desiste de você é uma grande mentira. E uma forma de Deus te abandonar é Ele entregando você os seus próprios desejos. Faz o que você quiser. Já que você não quer andar na minha presença e ser perfeito, então você faz o que você bem entender. Mas é caminho de morte. E a gente sabe que quando caminha no caminho de morte, a pessoa chega onde? No inferno. A condenação em que ninguém pode te tirar de lá. Em Hebreus fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu vi um reverendo uma vez pregando e ele disse muito bem: uma coisa é você cair na mão de um Deus morto. Ele já está morto. Vai chegar uma hora que ele não vai se levantar mais. Nós somos ovelha do pastor Luiz, não somos? Nós somos ovelhas da pastora Arlete. Certo. Mas se um dia eles morrerem, nós vamos deixar de ser, porque Deus vai levantar outro pastor para nos pastorear. Mas ele é o Deus vivo, ele não morre. Então, se você cair na mão dele, é por toda a eternidade. Então, queira cair na mão dele em obediência e não em rebelião. Então, Deus já está se revelando para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É o último aviso que eu estou te dando. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque nós caímos no erro de que nós não precisamos de Deus. Mas até para você abrir os seus olhos de manhã, você precisa da graça dele. E esse anda na minha presença e ser perfeito não é uma perfeição igual os anjos do céu. Você não vai ser perfeito aqui. Ele está dizendo que esse ser perfeito é ser maduro. Maduro na fé. Porque o crente ele tem que errar menos. É isso que eu tenho para te dizer. Você como cristão, você tem que errar menos. Porque há uma nuvem de testemunha que nos rodeia. E todo quanto é tipo de erro que você cometer, o diabo não vai precisar de gente para usar a boca. Nós que somos ruins, temos a tendência de sermos acusadores. E nós temos o poder de acusar o outro. Mas tu não é perfeito, mas tu não está na igreja? Por que tu não fez? Por que tu não faz? Por que você não se apruma? É sempre assim, né? Eu já escutei muito. Mas graças a Deus que o Senhor me encontrou e disse: anda na minha presença e ser perfeita. Já cansei desse papo de você ficar inconstante. Foi numa consagração que ele disse para mim, eu abri os meus olhos, eu disse: meu Deus, muito obrigada. Agora eu vou procurar ser madura na fé. Defeitos você vai continuar a tentar, você só vai ser isento deles quando o Senhor Jesus voltar, que ele vai te aperfeiçoar. Mas na caminhada você vai errar, mas você tem que errar menos. E você precisa ser maduro na fé. E aí eu vou falar aqui rapidamente de 4 tópicos que nos tornam pessoas maduras na fé. Porque verdadeiramente a nossa caminhada com Cristo, ela vai nos dar amadurecimento para muitas coisas. Por isso que você precisa se jogar na sua caminhada com Deus. Porque se você estiver fora, você não tem como ser maduro.
O amadurecimento, ele só se dá quando você se envolve com as coisas de Deus. Não adianta você dizer, mas eu acredito em Deus, eu não preciso estar na igreja para crer em Deus. O diabo crê, gente, mas não se submete. Aí você está sendo parecido com quem? Com Deus ou com o diabo? Com o diabo. Porque o Tiago vai dizer, credes em Deus? Fazes bem, porque até os demônios o creem e estremecem. O demônio também crê em Deus. Você não sabia disso, não? Que o diabo é crente? Você não sabia que o diabo é crente? O diabo é crente, mas não se submete. Essa é a diferença. O cristão, ele crê, mas se submete. Tem muita gente que crê e não se submete. E isso não impressiona Deus. Se você ler vários capítulos da Bíblia por dia, mas se você não se submete à vontade dele, isso não impressiona Deus. Eu e você precisamos se lançar na obra, crer em Deus perfeitamente, para que nós venhamos ser maduros na fé. E uma coisa que eu tenho para te dizer, não queira viver com 86 anos, porque quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Não queira viver com 86 anos o que você pode viver com 100 na plenitude de Deus. Demorou mais um cadinho? Demorou. Mas a espera, ela é perfeita para que você consiga receber de Deus o que é perfeito e que você consiga dar valor àquilo que você recebeu de Deus. Porque tem muita gente na igreja que recebeu coisas valiosíssimas de Deus, mas não consegue compreender essa profundidade porque ainda é menino na fé. Tem gente que é cheio de dom, que é cheio de talento, que você vê isso aqui no reino de Deus, o diabo ia ter ódio. Né? Foi até no dia do casamento civil da Cintia e do Gerson, aí eles postaram uma foto lá na frente do cartório. Eu falei, caramba, o diabo hoje deve estar com muito ódio deles. Porque essa é a verdade, o diabo tem que te odiar. E o céu tem que reconhecer quem você é. Esse negócio, não vou fazer as coisas de Deus porque o inimigo vai se levantar, que se levante. O que não pode se levantar contra você é a mão de Deus. A mão do inimigo pode se levantar quantas vezes quiser, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos guardar. A mão do Senhor que não pode ser contra nós, porque é essa mão que de fato e verdadeiramente pesa para que eu e você não tenhamos paz. E quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém. Todas as vezes que você resiste o teu chamado, Deus resiste a você e você não tem paz. Você não tem paz enquanto você não exerce o chamado de Deus. Redobre sua atenção em nome de Jesus. Então vamos lá para o primeiro tópico que te deixa um crente mais maduro, que é o que é mais difícil para o povo de Deus, creio eu. Foi muito difícil para mim no início, quando eu compreendi que eu tive a virada de chave, não tem muito tempo. Eu sou crente desde criança, desde a barriga da minha mãe, então eu tenho 31 anos de evangelho. Mas a minha virada de chave, quando eu verdadeiramente nasci de novo, não tem muito tempo. Então quando a minha chave virou, eu vi, meu Deus, realmente te servir me custa tudo. Servir ao Senhor vai te custar tudo. E o primeiro tópico para te fazer um crente maduro e você se enquadrar nessa palavra de Gênesis 17 é a renúncia. Crente que segue a Jesus precisa renunciar. Não tem como você dizer que serve a Cristo e você não renuncia a nada. E a primeira coisa que você precisa renunciar é a sua carne e a sua vontade. Então você vai abrir comigo lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Amém? Que diz: se alguém vier a mim
e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e os filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo aqui, se você amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, suas irmãs e a sua própria vida, não tem como você ser discípulo dele. Então, quando Deus te chama, ele te chama para renunciar à sua própria vida, ao ponto de que você tem que amar mais a Deus do que qualquer outra pessoa que te rodeia. Você precisa amar Deus, vamos colocar o amor de pai e de mãe, que vamos dizer que é o amor maior que existe abaixo do amor de Deus. Não tem como você amar mais o seu filho do que amar a Deus. Isso não é uma renúncia. Não estou dizendo que você não deve cuidar do seu filho. Quando você ama a Deus, você ama o outro. E você se dá pelo outro. O que Jesus está dizendo aqui? Você tem que entender que para ser o meu discípulo, o meu aluno, você tem que me amar mais do que a sua própria vida. E cai por terra esse discurso dos infernos que você tem que se amar. Não, você tem que amar a Deus. Porque amando a Deus, você aprende a se amar e amar o próximo. Ah, o amor próprio. O amor próprio é um amor egoísta. O amor de Deus não é um amor egoísta. É um amor sacrificial, um amor que se entregou pela igreja. Não olhou para o seu próprio dano. Jesus, quando foi para a cruz, ele não olhou para as humilhações que ele ia passar sendo Deus, tendo os seus pecados todos, o meu pecado e o seu pecado sobre ele. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse, mas todavia seja feita a tua. Só que a gente fala esse versículo de forma tão robótica, de forma tão automática, a gente não sabe a dimensão e a profundidade disso. O Deus que se despiu de toda a sua glória, ele renunciou à sua glória para se dar por mim e por você. O Deus que escutou, Deus que criou, ouvindo a criatura falar para o Criador, se tu és o Cristo, desce dessa cruz. O Cristo que até suportava todas as ofensas, mas não suportou a distância do Pai, quando todo o pecado da humanidade estava sobre ele, que vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse Cristo que abandonou a sua glória, se despiu da sua glória, se inferiorizou para vir como homem, para se dar vida por mim e por você, nos diz que é possível você renunciar à sua carne para viver a vida de Cristo. Ele está dizendo, quando ele disse para Nicodemos, é necessário nascer? Ele está dizendo, Nicodemos, agora você vai deixar de ser filho da sua mãe, agora você é gerado de mim, gerado de Cristo. Eu precisei deixar de ser a filha unicamente da Angélica e do Raimundo, para que eu pudesse ser exclusivamente filha do Rei soberano. E a gente fala assim, porque eu sou filho de Deus. Né? A gente não bate no peito? Eu sou filho de Deus. Não, você só é filho de Deus se você o reconhece como seu pai e se você renuncia à sua própria vida para viver a vida dele. Porque ele vai dizer, é impossível você amar mais qualquer outra coisa e ser meu discípulo. Então, uma forma de você ser amadurecido na fé é renunciando à sua própria vida. Pedro teve que deixar a pesca maravilhosa para seguir a Cristo. O primeiro ato que Jesus pediu de Pedro foi o quê? A renúncia. Senhor, essa noite eu não pesquei nada. Pedro, volte e joga a rede. Aí ele vai dizer, eu não pesquei nada, né? Quem é pescador sou eu. Mas sobre a sua palavra, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou jogar a rede. Quando ele joga a rede, o que acontece? Vem um monte de... Era tanto peixe que o barco já estava quase... Qual é a palavra que Jesus fala logo em seguida de operar um milagre? Pedro, segue-me. Ele não disse, Pedro, aproveite a pesca. Desfrute da pesca. Quando todos os peixes acabarem, você me segue. Ele disse isso? Pedro, eu operei um milagre, mas maior do que o milagre sou eu. Segue-me.
Eu e você precisamos entender que o milagre que eu e você precisamos já recebemos, que é a salvação. É tudo que eu e você precisamos. E por recebermos a salvação de Cristo, eu renuncio tudo. Porque eu entendo de onde Ele me tirou, que era das trevas e do inferno. E da miséria que eu era. Então, o primeiro ponto de ser um crente maduro é um crente que renuncia a sua própria vida. O segundo ponto de você ser amadurecido na fé é através da tribulação. Olha, esse nome que a gente não suporta nem ouvir. Meu Deus, eu estou sendo tão atribulado. Bem-vindo, é uma forma que Deus usa para te fazer um crente amadurecido. Então você vai abrir comigo, porque eu vou provar para você, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Salmos 34. Verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de... Ele está dizendo, muitas serão as suas aflições. Meu filho e minha filha, você vai ser muito atribulado. Você vai ser muito afligido, mas pode ter certeza que de todas elas eu te livro. Então, uma forma de Deus te experimentar e te amadurecer na fé é as pancadas da vida e as pancadas no reino de Deus. Ah, mas o meu pai e minha mãe não me reconhecem como um cristão, como um evangelista, como um pastor, como uma missionária, como um obreiro. Meu pai e minha mãe, eles não levam em conta isso e eu fico muito triste. Deixa de ser melancólico. Se o Senhor já te chamou, basta Ele querer. Se o outro não quer que você é obreiro, se o outro não quer que você é missionário, é um problema dele. Se Deus te chamou, é nessa palavra que você tem que se garantir. Porque a gente olha as nossas tribulações e acha que, meu Deus, e se a gente for olhar o que a igreja primitiva passou, sendo comido por leão, lá no Coliseu, a gente canta com toda a força. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu. E na primeira pisada que a gente tem na igreja do pé, na primeiro olhar torto que o irmão dá pra gente, a gente já quer abandonar o ministério. Que tipo de perseguição é essa, gente? Isso não é perseguição, isso é picuinha. Que você tem que resolver com seu irmão. Não perca o seu tempo orando, pedindo a Deus, Senhor, o irmão me olhou com cara feia. Tu acha que Deus vai ouvir essa miséria de oração? Não. Ele quer ouvir de você, Senhor, me ajude a ser um crente maduro. Que se a irmã me olhou torto, no outro dia eu tenho o seu amor depositado no meu coração para ir lá e dar um abraço nela. Esse tipo de oração que você tem que fazer. Isso não é tribulação. As tribulações e as aflições que a gente passa nesse tempo presente não hão de se comparar com o que está por vir. Então, a tribulação que eu e você passamos não está comparado à glória que há de ser revelada. Então, se você está sendo um crente atribulado, dê graças a Deus, porque Ele está te amadurecendo na fé. Porque Ele quer que você receba dEle o que é perfeito, mas Ele quer que você seja maduro. Outra forma da gente ser amadurecido na fé é através da perseverança. E você vai abrir no livro de Tiago, depois do livro de Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia, do verso 2 ao verso 4. Eu já vou ler, porque senão eu perco a hora. Vamos lá. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Ele está dizendo, meus irmãos, fiquem felizes, se alegrem, fiquem satisfeitos se vocês caírem em muitas tentações. Se alguém perturbar a vida de vocês, se o diabo não te deixar em paz,
Fique feliz. Se alegre, porque isso vai produzir em vocês paciência. Não a paciência que você tem que ter com o outro, é a paciência de permanecer na fé, que se chama perseverança. Nós precisamos ser aqueles que não desistem por nada. Só que no primeiro combate que a gente tem com o inferno, a gente já quer desistir. Porque não ache você que o diabo ele não vai te perturbar e vai travar uma guerra com você. Vai. Porque ele é o tentador. Ele tentou Jesus lá no deserto. Acho que ele não vai te tentar? Jesus era perfeito, é perfeito. Você acha que você sendo imperfeito, aí é que ele vai te tentar. Mas é nesses momentos que você, sendo um crente de verdade, que observa a palavra, você permanece firme. Você já vê a pata do diabo. Você fala assim, estou vendo a patinha dele ali. É ele que está me tentando para me tirar do caminho. Mas eu vou permanecer firme. Você tem que dar na cara do diabo. E a única forma de dar na cara do diabo é se submetendo a Deus. E a sua palavra e as suas ordens. E sendo perseverante na fé. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Porque o galardão não vem de pastores, o galardão vem do Senhor. Então a perseverança, ela produz amadurecimento na fé. Quantas vezes eu já cheguei aqui e falei assim, ontem mesmo eu falei, eu acho que eu vou falar para a pastora que eu não estou com condições de pregar. Pensei umas 4 vezes. Em casa eu falei, mas eu não tenho essa coragem. Porque ela vai dizer para mim, e eu tenho certeza, como todas as vezes que ela diz, você é livre para você fazer o que você quiser, desistir, deixar de desistir, ir, não ir, mas você sabe quem te chamou. Não sabe? E aí quando eu me lembro do eu sou Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeita. Aí eu digo, já viu aquela chamada, aquele esculacho que o pai e a mãe dá sem dar um tapa em você, mas que você preferiria apanhar do que escutar? Deus faz isso comigo todas as vezes. Ele diz assim, senta aqui, vamos conversar? Aí ele sempre fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeita. Eu digo, tá bom, Senhor. Sem condições eu vou. Estava ali com as minhas mãos e os meus pés quase deslizando na sandália, de tão nervosa. Mas o Senhor é aquele que diz, que te chama e coloca as palavras na sua boca e te diz que você precisa ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E uma forma de você perseverar e receber o galardão, porque você pode esperar muitas coisas na sua vida. Você pode esperar um casamento, você pode esperar um filho, você pode esperar uma promoção no trabalho, você pode esperar a melhor casa, você pode esperar o melhor carro, você pode esperar o que for na sua vida, mas a sua maior ambição de vida precisa ser a coroa de vitória no final da sua jornada. E Deus diz, permanece firme. Olha para mim. Olhai para o autor e consumador da vossa. Se tu desviar um tintim para cá, tu perde a atenção e você pode perder aquilo que você já alcançou através da cruz. A cruz é suficiente. Então eu e você precisamos perseverar. E o nosso último tópico, para você ser maduro, você precisa ter fé. E a fé, ela precisa ser praticada. A fé não é essas fé que miseráveis que o povo diz aí, coloca o chão, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Às vezes Deus não vai colocar. Talvez a fé que Ele está acrescentando no seu coração para você ficar no lugar que Ele te colocou. Vai achando que Deus vai colocar o chão que você vai cair. Se não foi Ele que mandou, não foi Ele que te assegurou, é umas fé, né? Umas fé, Senhor, se for da tua vontade, vai passar um carro aqui.
dizendo com os dizeres: Jesus te ama. Que fé é essa? Que tipo de fé é essa? Isso não é fé não, meu irmão e minha irmã. Isso não é acrescentar fé no seu coração. Ah, mas se Deus me chamou verdadeiramente para ser uma bênção na casa dele, ele vai usar uma pessoa aqui no meu trabalho para falar comigo. Dá teus pulos, lê a Bíblia. Tem hora que ele não vai usar ninguém. Ele vai usar o quê? Você vencer a sua preguiça para você ouvir a voz dele. Às vezes o teu ato de fé é vencer a sua preguiça para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Isso é ser crente maduro. Não é usar essas artimanhas, essas barganhas com Deus, como se Deus tivesse que usar alguém para ir falar com você, o precioso, o mais importante de todos. Não. Usa a sua fé de vencer a sua própria carne para ouvir a voz de Deus. Isso que é fé. Hoje, Senhor, minha cama estava gostosa. Que delícia, que cama maravilhosa. Aquele ventilador em cima de mim. O celular despertou 6h30. Aí eu disse: ai, Senhor, já está na hora. E aí, o que o Senhor disse? Levanta. Isso é um ato de fé, porque você crê que você precisa estar aqui. Então, para você ser um crente maduro, é você ser um crente que tem fé e que não é levado pela sua incredulidade, mas é levado pela palavra de Deus que te acrescenta fé. Você vai abrir para a gente terminar e você já vai se colocar de pé. Hebreus 11, 1 e 2, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você só alcança a promessa de Deus, só é maduro se você crê em sua palavra. Conclusão: o Senhor nos chama porque Ele quer mais de nós. Precisamos nos entregar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais, para que assim alcancemos a maturidade que Ele tanto deseja de nós. Então, que nesta manhã você possa aprender com Abraão. Ande na presença do Senhor e ser perfeito. Amém? Se coloque de pé, aplauda o Senhor.